A gente volta no programa de Utilidade Pública de hoje falando sobre 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, batendo um papo aqui com o doutor Agripino, que é advogado, que é professor, que é procurador do Estado, são tantas coisas, né, doutor Agripino? Mas só mesmo uma pessoa com muito conhecimento e muita propriedade para poder falar sobre um tema como esse. Eu queria falar agora de que forma a ONU, ela tem conduzido esse assunto, quando a gente fala de direitos humanos, com uma cultura tão absurda como, por exemplo, de países que ainda encaram mutilação genital como uma coisa deles, como uma coisa que deve ser encarada com normalidade. Então, veja, essa questão é uma questão que está presente desde as discussões para a produção da Declaração Universal. Inclusive, no início, chegou até a se cogitar a possibilidade que a declaração se chamasse Declaração Internacional dos Direitos Humanos e não Declaração Universal. Essa discussão está sempre presente. Como você vai universalizar? Porque quando eu falo, como eu disse, quando eu falo de direitos humanos, eu estou, na verdade, me preocupando com a proteção da dignidade humana. Ou seja, eu estou estabelecendo o conjunto mínimo de direitos que todo ser humano tem que possuir apenas por fazer parte da espécie humana para assegurar sua dignidade. Então, quando eu falo isso, eu pergunto, como é que eu vou estabelecer esse mínimo? Porque as culturas são diferentes, as realidades são diferentes. Se eu universalizo esse mínimo, eu não posso, na verdade, estar querendo impor um padrão cultural para, enfim, de relação entre dominante e dominado. Essa discussão sempre existiu. Como eu concilio a universalidade dos direitos humanos com a preservação da identidade cultural dos povos? Esse é um problema que está presente, é uma discussão que existe na academia sobre isso, inclusive isso é conhecido como um embate entre universalismo e relativismo cultural. Qual é a grande tendência hoje, os doutrinadores mais interessantes e as pessoas que se ocupam disso? É não prestigiar nenhum dos polos, é você tentar conciliar isso. E como é que a gente consegue? Estabelecendo, sim, existe sim um rol mínimo de direitos que devem ser observados, independente do ordenamento constitucional, independente de cultura, independente, enfim, de espaço geográfico. São direitos que pertencem aos membros da humanidade. Isso existe. Agora, a introdução desses direitos nas respectivas nações, ela deve ser feita considerando as peculiaridades culturais, não para tolerar práticas que agridem direitos humanos, como a mutilação clitoriana é um exemplo claro disso. Mas você vai introduzindo, trabalhando para que estas nações possam incorporar esses direitos sem perder, sem diluir a sua identidade. É um processo fácil? Não. É mais fácil anunciar isso do que fazer na prática, mas é um caminhar. Na verdade, a ONU é um espaço, as pessoas ficam às vezes pensando na ONU como se ela fosse um super país, como se ela fosse uma entidade, um supergoverno mundial. A ONU não é isso. A ONU, ela é um fórum de debate. A ONU é um fórum de diplomacia. Ela tem suas limitações políticas, ela tem as suas limitações econômicas, sociais, mas é um espaço para que as nações possam resolver os seus problemas dialogando e não indo à guerra. De que forma o senhor acredita que é possível trazer essa questão dos direitos humanos da ONU mais para perto da população? Assim, de Dânia, de Neto, que está filmando, de Diego, de James, enfim, perfeito, de cada um, porque ONU é visto como uma coisa grandiosa, distante, né? E distante. Direitos humanos é visto, encarado com muita hostilidade, como a gente trouxe, exato, no primeiro bloco. Na prática, com a experiência que o senhor tem nesse assunto, como é que o senhor acha que isso pode aproximar mais esse termo direitos humanos da população? Uma palavra: educação. Na verdade, nós temos que levar essa informação à sociedade. Isso é um processo histórico. Se você for à Europa hoje e for discutir com as pessoas na rua, o direito comunitário para as pessoas, para o cidadão comum, é uma realidade. Se fala do direito comunitário na Europa como as pessoas falam do direito civil, direito penal, direito tributário. É uma realidade presente. Aqui não é uma realidade distante. Você imaginar aqui que uma pessoa vai demandar, imagine uma vulneração aos direitos humanos ocorrida no estado de Sergipe, ela poderia, em tese, claro que há uma série de requisitos para que isso possa acontecer, mas em tese você poderia levar isso ao conhecimento de uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas essa realidade para a pessoa comum, ela é inimaginável, ela não imagina que ela pode fazer isso. E qual seria o caminho na prática? Procuraria OAB, procuraria advogado?
o caminho seria, na realidade, procurar um profissional de direito. Mas o que eu me refiro, até a pessoa saber que tem esse direito, essa que é a questão. Então, espaços como esse, conversas como essa, você abrir o espaço do seu programa para levar esse tema sem esse preconceito, sem esse ranço de que, enfim, essa visão distorcida do que são os direitos humanos, é o primeiro passo. Eu não vejo outro, isso é um processo histórico. Não vai ocorrer, não ocorreu nos outros países de uma hora para outra. Veja, a declaração tem 70 anos, gente. E o cenário que motivou a publicação da Declaração Universal, lá em 1945, o cenário mundial, lamentavelmente, não difere muito do que nós temos hoje, século XXI. Hoje nós temos uma barbárie acontecendo na Síria. Hoje nós temos uma crise humanitária de refugiados que ela não deixa absolutamente nada a dever em termos de proporções à crise de refugiados que nós tínhamos quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Há quem defenda até que o problema dos refugiados hoje é maior do que aquele que havia, aquilo que nós chamamos de a movimentação forçada de populações. É pior, é uma crise humanitária pior do que a que nós tínhamos em 1945. Então, os desafios que existiam em 1945, que motivaram a publicação da Declaração Universal, estão presentes hoje. Ou seja, a Declaração Universal, esse documento tão importante, que alcançou a centralidade de uma nova ordem jurídica internacional, ele ainda tem importância, ele ainda tem centralidade. E eu trago aqui uma provocação de um autor chamado Norberto Bobbio, um autor italiano. E ele dizia, já há bastante tempo, ele dizia, olha, o problema da Declaração dos Direitos Humanos é um problema superado. Porque a Declaração Universal, ela consegue se desincumbir dessa missão que durante muito tempo a gente precisou dela. Declarar direitos humanos é um problema superado. Qual é o problema que nós temos hoje? Efetivar direitos humanos. Como é que eu tiro essa declaração, esse enunciado, esses 30 artigos interessantíssimos, como é que eu tiro isso do papel e transformo na vida das pessoas? Infelizmente, o nosso tempo vai chegando ao fim, mas a gente vai voltar já, a gente vai dar uma pausa, a gente volta já com o último bloco aqui da entrevista com o Dr. Agripino Alexandre sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.